Boa tarde. Hoje, né, damos início ao primeiro painel do da quarta jornada de estudos da infância do GP Educ. E esse painel, ele tem como título As políticas de educação infantil na pandemia do Covid-19, desafios e enfrentamentos, né, que toda a educação infantil tem vivenciado ao longo desses 2 anos de pandemia. E para compor a mesa, né, desse painel, eu convido a professora, doutora, né, pós-doutora, a Patrícia Uchoa Simões, que vem representando o seu orientando, José Marinho. Patrícia é mestra e doutora em psicologia cognitiva e pós-doutora em educação pela UERJ, pela supervisão da professora doutora Vera Vasconcelos. É também coordenadora do GP Educ e professora coordenadora do programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades pela Fundação Joaquim Nabuco e pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Após Patrícia, nós temos também Juceli Bergent, que, tá certo, Ju? Que também vem representando, né, a sua orientanda, Renata Barbosa. Juceli é licenciada em matemática, mestra em educação pela UFC e licenciada em matemática pela Universidade do Rio Grande. Juceli também é coordenadora, né, do GP Educ junto com Patrícia e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco. Né, e a próxima é a nossa amiga Carla Vanessa, que é mestra em Educação, Culturas e Identidades pela Fundação Joaquim Nabuco, né, em parceria com a Fundagem e a Universidade Federal Rural. É especialista em gestão da educação e pedagoga também, né, e professora da educação básica do município de Jaqueira e Joaquim Nabuco. E elas vêm compartilhar conosco, né, as pesquisas e os estudos que elas vêm desenvolvendo dentro desse contexto que nós estamos vivenciando de pandemia. Então, para começar, eu passo a palavra para a professora Patrícia, onde ela vai discutir um pouquinho, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, sobre os programas de retorno às aulas e formação docente, quais as condições de trabalho na educação infantil nos municípios de Pernambuco em tempo de pandemia. Então, Patrícia tem 15 minutinhos, só acredito que seja suficiente, né, para você apresentar, e depois a gente segue com Juceli e Carla e fechamos com comentários sobre os trabalhos. Eu vou só... tudo bem assim, meninas? Ou vocês preferem que a gente... Tá ótimo. Pronto, então eu vou só aqui apresentar, compartilhar com vocês o material de Patrícia. Vocês estão vendo? Tá entrando ainda. Agora? Eu acho que eu vou ter... Tela inteira, não seria melhor? Tela inteira? A tela inteira, né? Ah, desculpa, então deixa eu só colocar ela aqui para botar a tela inteira. Pronto? Pronto. Então, Patrícia, eu vou lhe avisando sempre, viu, que for necessário um tempinho para que você possa... vou só fechar aqui o meu microfone. Diminuir um pouquinho. Então, boa tarde, né, quem está nos assistindo, mas também boa noite, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer, né, Elaine, essa apresentação. Muito bom estar aqui com Vanessa, com Juceli, né, a gente compartilhando os trabalhos que a gente vem fazendo. Né? Esse trabalho que eu vou apresentar nesse painel é o trabalho do meu bolsista PIBIC, né, José Marinho, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e aí a gente compreende que, né, não seria possível deixar de trazer o trabalho dele, né? Foi um trabalho que ele fez durante um ano, e a gente acha que a temática é muito importante, e a gente traz agora para vocês, né? Apresenta e discute um pouco ele. Então é isso. Então, José Marinho é um estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, né? E foi meu orientando PIBIC. Já há alguns anos ele é meu orientando PIBIC. Vamos lá.
Pode passar. Então, esse trabalho de Marinho, ele é um recorte de um trabalho maior, né? É um trabalho onde a gente já vem desenvolvendo em parceria com outras universidades, né? E ele tem um foco em Pernambuco, mas a gente também tem outros estudos que focalizam outros estados, né? O Nordeste, enfim. Mas o trabalho de Marinho teve como objetivo justamente analisar as ações nas redes municipais de Pernambuco de apoio e promoção para a concretização das aulas remotas na educação infantil, né? E como objetivos específicos, né? Marinho define assim: analisar as condições de trabalho dos docentes da educação infantil quanto aos recursos de formação continuada para as aulas remotas e analisar a própria adequação das aulas remotas, considerando as especificidades da educação infantil. Podemos passar. Então, antes da gente começar exatamente a falar da pesquisa, a gente precisa falar do contexto, né, desse estudo, né? Então, o estudo foi feito considerando o isolamento social da pandemia de Covid e, por conta do isolamento social, a suspensão das aulas em todos os níveis de ensino. A gente considera também importante, né, dizer que o governo federal e o Conselho Nacional da Educação autorizaram as redes de ensino a adotar estratégias de ensino remoto, né? Nesse contexto também, algumas secretarias sugeriram materiais pedagógicos para as professoras, para a orientação dos responsáveis das crianças, a fazerem com elas atividades lúdicas. Uma outra questão importante também nesse contexto é que as professoras tinham autonomia para construir material didático, né, para as suas turmas. Um outro aspecto importante, que boa parte da comunicação com os responsáveis das crianças foi realizada remotamente, apesar de que havia também encontros presenciais. Um outro aspecto, a necessidade de ampliação da formação continuada para o uso de novas tecnologias, né, algo que já estava sendo discutido amplamente, mesmo antes dessa pesquisa, e a necessidade de adaptação do home office nos espaços domésticos, por conta do ensino remoto, né, que as professoras tiveram que assumir, e também a situação da necessidade de obtenção de recursos, tais como notebook, acesso à internet, e a própria criatividade docente, para que esse modelo pudesse, de alguma forma, se adequar à situação da educação infantil. Vamos passando. Então, Marinho, então, traz, nesse primeiro momento, alguns marcos legais, né, que dizem respeito à educação infantil, que são marcos da história da educação infantil, né, que já existiam antes da pandemia. Então, a Constituição Federal, né, brasileira, de 88, né, que garante às crianças a educação de qualidade, né, acesso, permanência e aproveitamento das oportunidades de aprendizagem. A LDB, de 96, né, que indica a responsabilidade do Estado, né, com instituições especializadas na etapa de ensino, creches e pré-escolas, né, para atender essas crianças. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que se basearam, né, na Constituição de 88 e na própria LDB, e que tenta orientar, né, para que os ambientes de creche e pré-escola sejam lugares preparados para o desenvolvimento da criança, então espaços distintos do ambiente doméstico. E, por fim, em 2017, a BNCC, né, que a gente destaca dentro da BNCC a ideia de campos de experiência, né? Então, os currículos da educação infantil com base nos campos de experiências. Durante a pandemia, né, algumas legislações também foram, então, instituídas também, né, tentando, de alguma forma, orientar esse momento difícil, né? Então, a gente teve a portaria do MEC 343, né, que foi logo no comecinho da pandemia, que, em relação à educação infantil, orientava a substituição das aulas presenciais por meio de tecnologia da informação, aulas remotas, e dizia da responsabilidade
das redes de fornecer instrumentos aos alunos para acompanharem as aulas, as instituições, né? As aulas oferecidas pelas instituições. A medida provisória 934, que depois se transformou na lei, né, 14.040, altera o calendário de férias, né, e tenta regular um pouco esse calendário, dizendo que a educação infantil tem que ter no mínimo 800 horas anuais e frequência mínima de 60% da carga horária, né? E logo em seguida a gente teve também o parecer do Conselho Nacional da Educação, que então propõe formas de reorganização do calendário escolar mais flexíveis, né, e aponta o caráter lúdico das atividades da educação infantil, né, e também destaca a importância de orientação das famílias para que as famílias possam assumir a realização de atividades, né, com material pedagógico orientado pelas redes, né, pelas instituições de educação infantil, mas que as famílias pudessem desenvolver. Pode passar, Elaine, por favor. Então, nós fizemos, então, um levantamento de alguns estudos, então, apesar do fato da pandemia ser um acontecimento bastante recente, mas, mesmo assim, a gente encontrou alguns estudos que já apontam, né, algumas necessidades, né, e situações que a gente observa na educação infantil, né? Então, a gente destaca, então, o estudo de Ribeiro e Clímaco, que falam da necessidade do letramento digital das professoras, né? E também destaca a desigualdade social entre os alunos, né? E essa desigualdade podendo ter um desdobramento muito grave, né, no futuro desses alunos, né? Em relação à sua aprendizagem, ao seu desempenho escolar. Um outro estudo que a gente traz também é o estudo de Anjos e Francisco, né, que já é desse ano, 2021, e que também discute o uso das tecnologias digitais, né, e que levanta a importância do movimento, da ludicidade nos primeiros anos de vida e questiona um pouco o uso das tecnologias e a diminuição, né, das possibilidades desses movimentos. Nesse estudo de Anjos e Francisco, eles citam outro estudo, né, que também destaca a falta de preparo dos professores no uso das tecnologias, né, que é o estudo de Quinn, né? Um outro estudo de Lins e Mesquita, né, que são nossas companheiras aqui no GP Educ, né, que vão estar também apresentando um painel, estão dentro da programação de um painel. Elas fazem estudos a partir de entrevistas, né, com professores, com professoras da educação infantil, e discutem um pouco as dificuldades, principalmente, elas discutem a dificuldade na forma de articular o saber docente e as novas tecnologias, né? Então, a situação dos professores diante de ter que adequar o seu saber, né, construído na sua trajetória e as novas tecnologias. E, por fim, Santos e Correia, em 2021 também, que também faz uma comparação, também focaliza a questão das aulas remotas e faz uma comparação entre Brasil e Itália, né? E coloca assim que a Itália tinha muito mais um sentido nas suas aulas remotas, né? De aproximação das famílias, de oferecer oportunidades de ludicidade, né, e de aprendizagem, enquanto que no Brasil teve uma marca muito forte de que as aulas remotas substituíssem as aulas presenciais, né? Então, a pesquisa, então, foi uma pesquisa exploratória, né, por conta da recenticidade de todos os acontecimentos, foi feita através de coleta de dados via internet e de questionários dirigidos aos professores de educação infantil e enviado por e-mail e aplicativo de WhatsApp, caracterizando assim uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, a gente teve dados do questionário que foram quantitativos, mas também qualitativos. A gente usou para fazer análise a técnica de análise de conteúdo de Bardan, né, e
de novo aqui eu coloco que foi uma análise quanti e quali. Pode passar. Então, vamos dividir os resultados em 2 momentos. Primeiramente, falando das páginas eletrônicas, né? Então, a gente encontrou 6 páginas eletrônicas, né, de 6 secretarias, né? E o que tinha nessas páginas eletrônicas? Tinham aulas remotas, conteúdos educativos e videoaulas, né, para a formação continuada dos professores. Né? E a gente fez uma análise, quando eu falo 6 páginas eletrônicas, que se referiam a esse momento de suspensão das aulas e aulas remotas, né? Então, podemos seguir agora no próximo slide. E a gente fez, assim, uma pequena separação entre alguns temas que estavam presentes nessas páginas eletrônicas, né? Então, a gente encontrou a temática do currículo, a temática que a gente chamou de intermediação, né? E a temática que a gente chamou de produção de conteúdos. Então, dentro da temática currículo, a gente observou que as aulas e os conteúdos privilegiavam os movimentos do corpo, as interações e as brincadeiras, né? E que eram produzidos pelas próprias secretarias, né? E às vezes por consultorias, né? Por terceiros. Em relação à forma de mediação, né? A gente viu o uso de plataformas pelas secretarias, né? Tanto para uso das professoras quanto para uso dos responsáveis, dos familiares das crianças. E em relação à produção de conteúdos, a gente viu também que haviam ações conjuntas dos produtores de conteúdo, secretarias e terceiros, e uma grande rede colaborativa de produção de conteúdos para os adultos e de forma indireta para as crianças. Aí, seguindo, a gente traz, então, o resultado. Isso aqui é um recorte, né, como eu já falei, então nem todos os dados estão aqui. A gente fez um recorte do que fazia sentido falar nesse momento. Mas foram 103 formulários que foram preenchidos de 24 municípios, 44 respondentes informaram que participaram, que houve aulas remotas de alguma forma, né? Então foi uma quantidade expressiva, e a gente focalizou nesses 44, né? Então a maioria respondeu que o período das aulas remotas iniciou em meados do primeiro semestre de 2020, e até aquele momento, quando foi coletado, né, que foi no primeiro semestre desse ano, até as aulas remotas iam até o segundo semestre de 2020, né? A gente sabe que algumas instituições continuaram, alguns municípios continuaram no primeiro semestre de 2021, mas a gente faz menção nesse recorte a esse período. Vamos lá? Próximo. Então, alguns dados, né? Primeiramente, a gente perguntou se o município tinha feito algum tipo de diagnose em relação à capacidade, né, dos professores e das famílias em realizar realmente as aulas remotas, né? Então, a gente viu que não foi tanto, não foi feito praticamente, assim, foi feito muito pouco. Né? A maior parte do diagnóstico se referia ao acesso à internet, acesso ou não à internet, né? Que foi 36% das respostas. E em relação a possuir equipamentos, né? A gente já vê uma baixa bem grande desse percentual. Em relação às possibilidades de desenvolvimento do trabalho docente, quando o docente tem que se dividir entre as aulas remotas e os afazeres domésticos, a gente vê só 20%, e 16% foi feito uma diagnose no sentido de saber se os docentes tinham habilidade para o uso daquelas tecnologias. E apenas 6% dos respondentes colocaram que foi feito algum tipo de diagnóstico em relação à adequação do espaço, né, que o professor dispunha para fazer a sua atividade de home office. A próxima tabela, então, a gente traz alguns dados em relação a que tipo de apoio ou promoção, né, as redes municipais ofereceram aos professores em relação ao letramento digital, né? Então, a gente vê que 70% de algum tipo de curso ou apoio foi promovido pela própria secretaria. Então, as secretarias municipais assumiram praticamente, né, toda essa responsabilidade, né?
e às vezes também tinha a situação de indicação de cursos gratuitos pela secretaria, reuniões de orientação, né? E os professores tinham autonomia para escolher os cursos, em 22%, né, dos respondentes responderam dessa forma, e a secretaria também disponibilizou, algumas secretarias pouquíssimas, uma só no caso, disponibilizou acesso à internet na residência dos professores. E a gente não encontrou nenhuma secretaria que tenha disponibilizado equipamento. Terceira tabela e a última, então, fala um pouco assim dos quais eram os objetivos das aulas remotas, né? Então, a grande maioria dos respondentes, né, 88%, responde que é manter o vínculo afetivo entre professoras e crianças, né? Mas também um número alto de respondentes destacam a necessidade, né, que as professoras e as instituições de educação infantil sentiram de acompanhar o desenvolvimento das crianças, né? 59%, também um número bem expressivo, dos respondentes, relataram a necessidade de estreitar relações entre as famílias e a creche e a pré-escola. E 43% fala da necessidade de cumprir o calendário escolar. Então, a gente passa agora para fazer algumas considerações, tentando dar um certo arrumação, né, nessas informações que a gente levantou. Então, primeiramente, a gente destaca a ausência de apoio de políticas e de programas do MEC, né? Então, o governo federal foi bastante ausente, né? Então, realmente, as secretarias municipais tiveram que atuar, né? E construir formas de atuação, né? Para tanto se dirigindo à criança quanto às famílias. A gente também destaca a ausência do diagnóstico, né, sobre a possibilidade das atividades remotas. A gente destaca a tentativa dos professores das instituições de adaptação das atividades, né? A gente não focou tanto pelo menos nesse recorte, em analisar se houve ou não adaptação das atividades, se as atividades são pertinentes para essa etapa de ensino ou não. Mas a gente registra nesse trabalho a tentativa das secretarias e das professoras e dos professores de se adaptar à identidade da educação infantil, né? A gente também destaca a prioridade que foi dada à manutenção dos vínculos, né? E aí a gente coloca uma questão: flexibilização do trabalho docente ou desvalorização do trabalho docente, né? Porque muitas vezes o professor foi chamado a fazer atividades que a gente pode questionar se realmente havia uma valorização do trabalho docente na educação infantil. E aí a gente aponta a necessidade do debate sobre o currículo na educação infantil, nesse momento, né, de a gente repensar. A gente também destaca o movimento que houve de deslocamento da prática educativa para as famílias, né? E a gente acha que foi uma ação que precisou acontecer, né? Mas que a gente precisa passar por um outro momento de reflexão sobre a identidade da educação infantil, onde a família entre nesse processo educativo, né? Mas que se compreenda também qual a função, o objetivo, a própria identidade da educação infantil, né? E é isso, eu agradeço a Elaine, a vocês que estão aqui, né, me acompanhando nesse painel, e passo então a palavra para a Elaine. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Patrícia pela apresentação, e ao final a gente retoma com algumas questões, né, para abordar sobre esse trabalho apresentado, e agora eu vou passar a fala para a Jusceli, né, onde ela vem apresentar o trabalho Protocolos para a Educação Básica em Tempos de Pandemia e a Especificidade da Educação Infantil. Vou fechar o meu microfone. Tá aparecendo a imagem, meninas? Tá. Tá. Então tá, vou começar. Boa tarde a todos, né? Começamos a nossa jornada, mas também a gente sabe que as pessoas podem ver e acessar esse painel a qualquer momento, então, boa noite, boa tarde também, e bom dia a todos.
A gente está aqui também obrigada, né, pelo convite para a apresentação desse trabalho de Renata, da mesma forma que Marinho, Renata não pôde estar aqui, está presente, então eu estou apresentando, eu sou orientadora dela. O tema da pesquisa que Renata desenvolveu como iniciação científica foi protocolos para a educação básica em tempos de pandemia e especificidade da educação infantil. Ela, no caso, foi o PIBIC voluntário da Fundagem e ele se realizou apenas de janeiro até setembro desse ano. Então, também o trabalho dela, a pesquisa dela está dentro de um projeto maior, que é a educação básica pública dos estados do Nordeste do Brasil, condições de oferta e perspectivas de expansão de qualidade. Então, é um recorte dentro dessa pesquisa maior que a gente desenvolve dentro da Fundagem. O objetivo geral da pesquisa é analisar, a partir dos protocolos e documentos elaborados para enfrentamento dessa nova normalidade, como são tratadas as especificidades da educação infantil, à luz da legislação vigente, da literatura, os documentos publicados que garantam, no caso, os direitos das crianças ao acesso com segurança e qualidade. Então, ele tem muito a ver, né, com o trabalho que foi apresentado anteriormente, né? São maneiras diferentes de observar o mesmo fenômeno, né? A gente, de repente, se viu numa condição de que não poderia, os protocolos da saúde não permitiam que tivesse aulas presenciais, encontros presenciais, e a educação infantil, toda ela baseada nesses encontros, nesse relacionamento, né, Aí, como é que foi resolvido isso? Então, a gente foi analisar alguns documentos, a Renata se propôs a analisar eles. E os objetivos específicos, então, identificar dentro desses protocolos ou documentos elaborados a partir do momento do isolamento, como foi enfrentado, né, o que foi priorizado e, no caso, criando categorias de análise. Identificar elementos que revelem ações e esforços para a garantia dos direitos das crianças e uma educação infantil no contexto da pandemia, que se alinha ao referencial teórico e todas as conquistas que já tinham sido desbravadas, né, conquistadas, né, durante o decorrer do tempo. A gente traz como metodologia, o estudo foi realizado em 2 fases. Primeiro foi feito um levantamento bibliográfico documental das temáticas, e depois a construção dos dados a partir da análise de conteúdo, né, criando categorias teóricas de análise. As categorias, por exemplo, se foi construído coletivamente, se respeitou o direito das crianças, se respeita os direitos dos docentes, se prioriza a saúde da criança, ao propor, né, o ensino remoto, se está na conformidade com as diretrizes curriculares da educação infantil. Então, a gente tem uma legislação que dá o amparo, né, a garantia dos direitos já conquistados. Então, esses documentos que foram elaborados como protocolo, como projeto de lei ou como próprias leis, se eles continuam dando essa condição, né? Então, é baseado nos direitos das crianças a análise, né, as conquistas já concretizadas. A gente traz alguns marcos legais, alguns são parecidos com o que a Patrícia já traz, né? Mas a gente traz aqui os marcos legais já da educação infantil e também alguns da pandemia. Então, a lei Diretrizes e Bases, né, que coloca a educação infantil como primeira etapa da educação básica, dando também os direitos que já tinham sido conquistados na educação básica. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 90, que está antes, né, seria antes, a emenda constitucional de 2009, que traz a obrigatoriedade da educação infantil para 4 e 5 anos, que antes era só a opção da família, as diretrizes nacionais da educação infantil, que trazem como eixos norteadores do currículo a ludicidade e o relacionamento, a socialização das crianças, né, o Plano Nacional de Educação, que vem como lei, que tem suas metas, e a Base Nacional Curricular comum, né, que, no caso da educação infantil, traz os campos de experiência, não distorcendo o que já havia sido conquistado em relação ao currículo da educação infantil, que seriam os campos de experiências, que já foi citado também no outro trabalho.
alguns documentos orientadores do MEC, que nos trazem a qualidade, no caso do atendimento da educação infantil, né? Justamente a gente vai olhar esses documentos por quê? Porque quando você fala em condições, alguns documentos já estão trazendo como é que vai ser o retorno das aulas, por exemplo, então você tem que garantir justamente os direitos fundamentais das crianças. Então, tem esse documento do MEC, que é de 1995, a gente tem aqui os documentos orientadores, que a Renata coloca os referenciais curriculares nacionais de educação infantil, que ele não é dado como lei, mas ele até hoje ele é muito citado em estudos, e ele foi a referência para a educação infantil por um bom tempo. A gente tem os subsídios para credenciamento e funcionamento das instituições de educação infantil, que serve como base para como credenciar uma educação infantil, uma instituição de educação infantil. Então, traz diversos aspectos dentro da estrutura da escola, das condições de atendimento, do próprio profissional de educação. E a gente tem um documento de 2005 que é muito importante, porque ele instituiu uma política nacional de educação infantil, né, pelo direito das crianças de 0 a 6, então, baseada nos direitos, a partir de definições de diretrizes, de concepções, de objetivos, metas. Então, esse documento é muito importante, é de 2005, são conquistas que foram, ao longo do tempo, adquiridas, né. Também a gente levou em conta os parâmetros de qualidade da educação infantil, que contém referências de qualidade, que dá condições para justamente a política, né, dar suporte à política em relação ao que deve ser levado em conta para ter qualidade, tanto nas questões dos profissionais, quanto nas questões de estrutura, quanto as próprias concepções de que é infância e criança. A gente tem os parâmetros básicos de infraestrutura, que tem mais a ver ainda com a estrutura da escola, né? E a gente, com a pandemia, o que a gente percebe é que agora tem que ter mais espaço ainda, melhores condições, né? No caso do retorno, como é que vai ser essa instituição para receber a criança, né? No caso de ventilação, de asepsia, de condições de água, de acesso à água. A gente tem os indicadores de qualidade da educação infantil, que é um instrumento de avaliação, de autoavaliação da escola, que leva em conta diversos indicadores que já são falados nos parâmetros, ele dá uma complementação aos parâmetros, né, no caso, para uma avaliação. E aí a gente tem aqui algumas publicações e protocolos que foram estudados. No fim, a gente tem os autores, nas referências tem os autores, a gente tem Silvia Cruz, a gente tem Maria Malta Campos, a gente tem o próprio nosso grupo de pesquisa, coordenado com uma publicação coordenada por Patrícia, que a gente publicou logo no início da pandemia. Então, essas publicações, em geral, elas defendem o retorno à aula, que deve respeitar os direitos fundamentais da criança. Então, sempre tem isso, há um consenso que tem que respeitar os direitos, né? Aí o objetivo justamente era analisar se, apesar de dizer isso, se na leitura do documento isso acontecia. Propõe estratégias de retomada das aulas com foco na defesa da vida, contra as desigualdades na educação. A gente já acabou de ver no trabalho anterior que a pandemia ela botou uma lente em cima das desigualdades, né? No caso, as condições das famílias nem sempre são iguais, mantendo, sobretudo, a escola pública brasileira como um espaço efetivo de direito à aprendizagem e do um exercício permanente da cidadania. E a construção de práticas que respeitem a condição de sujeito das crianças, as diferentes dinâmicas familiares e as condições de trabalho dos professores. Também, alguns, não está escrito aqui, mas alguns documentos, eles falam da importância desse processo ser construído coletivamente, porque isso já não é uma questão só da escola, é da comunidade como um todo, né? Então, a assistência social, a saúde, as famílias, né? A parte legal, no caso, Ministério Público, então, várias instituições pensando juntos como resolver essa situação inusitada. E a gente traz aqui, então, alguns resultados, né?
No caso, Renata, nesse tempo que foi de janeiro a setembro, né, na verdade não foi de janeiro a setembro, foi de janeiro a julho, ela escolheu essas 6 publicações para analisar, para fazer essa análise, porque o relatório tinha que ser entregue antes de setembro, né? Então, ela olhou o parecer do Conselho Nacional de Educação, de 28 de abril de 2020, né? Que foi o primeiro documento que saiu, tinha um artigo destinado à educação infantil. Ele tratava também que era para fazer aulas remotas, como se fosse qualquer outra etapa, né? Não leva em conta tanto a especificidade das crianças, fala em dias letivos. O principal preocupação, aparentemente, desse documento era como recuperar as aulas perdidas, como ia ser feito, né? Ninguém sabia ainda o tempo que ia ser até o retorno das aulas, né? Ninguém sabia como é que ia ser ainda nesse momento. Aqui a gente já traz a lei 14.040, que saiu daquela medida provisória que a Patrícia falou antes, que eles falam dos dias letivos já, só que na lei 14.040 vem um inciso que ele abona, né? Ele deixa que a educação infantil não precise recuperar as aulas, né? Dada a especificidade da educação infantil, que ela não é uma etapa que tenha retenção, que seja eliminatória, dada a especificidade da educação infantil, que o importante é o presencial. Então, eles não colocaram eles deram a condição que a educação infantil não precisaria cobrar o ano letivo. Apesar disso, a gente sabe que muitas professoras e instituições não sabem disso, porque às vezes a direção da escola não sabe como é que vai fazer a atuação dos professores, uns trabalhando na educação infantil e os outros trabalhando na educação básica, e esses precisarão recuperar, repor, ou então contar as aulas remotas como dia letivos, né? Então, aí, às vezes, a gente soube por contatos nas nossas redes de contatos, pelo movimento que a gente tem do Fórum de Educação Infantil, a gente sabe que algumas escolas não chegaram a tomar conhecimento disso, não perceberam, né? Mas aí a gente tenta divulgar isso nos nossos encontros. Então, a educação infantil não precisa recuperar a aula, não precisa pagar para cumprir calendário. Essa lei garante isso. Ela também estudou as diretrizes para o debate sobre as condições de retomada das experiências interativas no contexto da educação infantil, um documento do MIEB. O MIEB já tinha feito uma pesquisa sobre as condições de trabalho, que a gente já apresentou aqui na outra jornada, e ele traz esse documento. Também trouxe os subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais. Esse é um documento da Undime Nacional. Aí ele traz umas 2 ou 3 páginas especificamente para a educação infantil. E depois teve esse mesmo, a Undime, só do Pernambuco, ele fez, em tempos de pandemia, as orientações pedagógicas para os municípios, que está bem mais esmiuçado e trata a educação infantil assim, com mais cuidado, assim, mais as especificidades da educação infantil. E a gente também teve a curiosidade de olhar o guia de implementação de protocolos de retorno às atividades presenciais nas escolas de educação básica, elaborado pelo próprio MEC. A gente olhou o documento, apesar de a gente não encontrar nenhuma pessoa das nossas referências ajudando a construir o documento, é mais na área da saúde, a gente fez essa análise e aqui a gente trouxe os resultados. Não sei se dá para enxergar o quadro que a gente trouxe, ficou muito pequeno. Dá sim. Tá? Então, a gente botou assim, a gente dividiu o quadro aqui, quais foram os movimentos sociais, né? A gente chama de movimento social, necessariamente a Undime, no caso, são secretários municipais de educação, né? A gente tem o MIEB aqui, ela colocou tudo junto no mesmo, como uma coisa, porque a Undime trouxe outras pessoas para trabalhar junto na construção. Se vocês olharem o documento, tem outras entidades, inclusive aqui no Pernambuco. Em Pernambuco, a gente teve a participação do Fórum, teve participação da Rede Estadual da Primeira Infância. Então, vários órgãos também participaram dessa construção. Então, por isso que ela botou assim que teve mais.
E aqui a gente teve os mais ligados à gestão pública, né? No caso, o parecer do Conselho Nacional de Educação, a lei 14.040 e esse documento do MEC. Aqui, no caso o do MEIB, ela colocou que respeita os direitos das crianças, foi construído coletivamente, respeita os direitos dos docentes, está em conformidade com as DCNEs e considera as realidades sociais da comunidade. Esse aqui, ela colocou que propõe o ensino remoto. É que ele trata um documento, ele trata mais assim como um todo, ele é mais amplo, né? Então, ele fala tudo como se fosse a educação básica e acaba colocando dentro do mesmo balaio a educação infantil também. Então, ela propõe o ensino remoto para a educação infantil, mas ele também foi construído coletivamente, apesar de não estar aqui. Da onde pé foi bem mais afinado, né? Então, ele traz todas as mesmas características que tem aqui do MEIB, né? Que é um movimento bem importante que a gente tem no Brasil, né? Que sempre está ligado e antenado com as questões das políticas públicas que garantam os direitos da educação de qualidade, principalmente da educação infantil. Então, a Undime-Pé também está bem afinado aqui, justamente que nessa construção chamou muito mais gente para conversar. Quanto mais gente você chama para conversar, mais representa as categorias, né? Aqui, o do Conselho Nacional de Educação diz que foi construído coletivamente, propõe o ensino remoto e está muito preocupado principalmente com a carga horária e o calendário escolar, né? A lei também propõe ensino remoto, mas ele desconsidera, né? Libera a educação infantil do cumprimento do calendário, e do MEC também, ele está preocupado, ele não está em conformidade com as DCNEs, mas ele procura respeitar os direitos das crianças, dos docentes, no sentido mais da saúde, dos protocolos de distanciamento, dos protocolos de álcool gel, da estrutura, né, de ser arejada, de ter água, nesse sentido. Aí ela faz algumas considerações, no caso da análise de documentos, é possível refletir sobre a importância da participação pública na construção de documentos e diretrizes para a educação, sobretudo a educação infantil, que é a nossa menina dos olhos. Partindo da interface entre todos os documentos analisados, identificamos que foram pensados de forma participativa, com a colaboração da comunidade envolvida, com pesquisadoras e profissionais de educação infantil. Esses que participaram, eles se mostram com um olhar mais amplo e contextualizado às realidades vividas nas creches, nas escolas de crianças de 4 e 5 anos. Ela coloca isso porque uma boa parte dos documentos não citam os bebês. Como a obrigatoriedade maior é para a educação de 4 e 5 anos, né, apesar do Plano Nacional de Educação pensar, né, de um percentual de atendimento para 0 a 3 anos, nesse momento, né, o 4 e 5 foi o que teve mais cuidado, assim, né, teve mais material escrito nesse sentido. Ela coloca também uma consideração, que é uma leitura que ela fez, né, de Ailton Krenak, que eu amanhã não está vendo, que ele reflete o momento pandêmico mundial e propõe repensarmos a pós-pandemia, não na perspectiva de voltarmos à normalidade, mas sim de repensarmos e de recriarmos uma conscientização refletindo esse momento de crise de forma crítica, na possibilidade de vivermos de forma harmônica com o planeta, sem esgotá-lo unicamente por agendas econômicas. É uma reflexão que a gente, nos nossos estudos, nos nossos encontros, a gente sempre tem pensado muito nisso, né? Da maneira como o ser humano trata o planeta, trata as outras pessoas, trata, né, a natureza, né? A gente sempre com uma agenda econômica mais importante do que as outras coisas, né? E aí ela também traz uma reflexão para a educação e para as infâncias, que sejamos capazes de esperançar, desnaturalizando as relações de opressão, exclusão e exploração, que sejamos capazes de construir novos paradigmas de sociedade, educação e relações conosco,
entre nós e com o meio que habitamos. Aí a gente traz aqui as referências, muitas referências no caso dos documentos de parâmetros e as autoras que a gente estudou, no caso Maria Mota Campos, Ângela Scalabrin, Valdete Coco, Silvia Cruz, Cristiane Martins. Aí ela traz o Krenak aqui, Patrícia Simões está aqui no nosso material que a gente subsídios para as redes que a gente fez, o da Undime. Agradecemos. Obrigada, Ju. Muito obrigada pela sua apresentação, né? Agora eu passo a palavra para a Vanessa, né? Carla Vanessa, que vai discutir na sua apresentação traduções docentes do programa Criança Alfabetizada de Educação Infantil. Eu vou compartilhar aqui agora a tela com vocês. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. O importante é que nós agora vamos refletir um pouquinho. As meninas abordaram a pandemia e também questões relativas à formação docente e ao atendimento às crianças de 0 aos 5 anos no estado de Pernambuco, um maior foco, e o meu recorte de pesquisa, ele tem se dado através do meu trabalho, daquilo que eu tenho exercido, dessa minha função. Atualmente, eu sou técnica na unidade de acompanhamento da educação infantil e anos iniciais, na Gerência Regional de Educação da Mata Sul, que é uma gerência ligada, né, que faz parte da Secretaria Estadual de Educação. E nesse setor, né, eu trabalho com os programas Criança Alfabetizada e Gestão dos Anos Iniciais. Pode passar, viu, Elaine, por favor? Então, o que acontece? O meu objeto, ele emerge exatamente dessa minha atuação profissional de dar formação, de repassar a visão do programa ou os discursos do programa. Então, num primeiro momento, eu fiz uma análise sobre esses discursos, porque, como o nome propriamente diz, né, criança alfabetizada, ele tem o objetivo de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, mas, no entanto, ele é um programa que faz uma interlocução com a educação infantil. Então, ele também tem como seu público-alvo as crianças de 4 e 5 anos. E ele propõe um discurso de interlocução com a educação infantil através dessa alfabetização. Então, eu chego, né, nesse território aí de interlocução, de entender como se dá esse discurso, essa construção, como que é vista a educação infantil dentro do programa. Só que depois de feito toda essa análise mais discursiva, o meu foco e o meu olhar se volta para as traduções dos professores. Como esses professores, né, que nós estamos formando, que nós atendemos a todos os municípios de Pernambuco. Na minha regional, a gente atende a 21 municípios. Então, eu fico pensando, como é que esse professor está recebendo essas formações, como ele está consumindo esses discursos e como isso tem rebatimento na sua prática pedagógica, né? Então, o nosso objetivo foi justamente analisar esses discursos que organizaram as formações e as traduções dos professores no primeiro semestre desse ano. Então, a minha pesquisa já vem, né, desde o ano passado, nesse esquema da pandemia, mas esse recorte que eu trago para vocês hoje são apontamentos iniciais que foram reflexões que eu fiz com recorte nesse período, do começo do primeiro semestre do ano 2021. Então, a gente tem uma pesquisa qualitativa e ela se fundamenta nas noções centrais desenvolvidas por Laclau e Mulf, com as noções de discurso, hegemonia, significante e vazio, e se apoia no conceito de tradução. E por traduções, a gente está entendendo aqui essa construção de significado político e ético. Então, não é apenas uma reprodução, mas é uma produção que o professor faz a partir desses espaços, desse discurso que transitou por os espaços pelos quais ele transitou e esses discursos que ele, de uma certa forma, consumiu. Pode passar, Elaine. Então, o que a gente fez, né? Qual foi o contexto da nossa pesquisa? Como as meninas já pontuaram, a maioria dos nossos sistemas de
municipais de educação ainda se encontravam no sistema remoto de ensino. Então, todas as nossas formações ainda estão no formato remoto. Então, a gente fez, né, a observação de 9 encontros formativos. Esses encontros se deram na plataforma Zoom e também dos repasses, porque a gente recebe da secretaria, a gente passa para os municípios e os municípios repassam para os professores. Então, dentro desses 9 encontros, a partir dos significantes vazios que estruturaram os discursos trabalhados nessas formações, e a partir das traduções, que a gente fez um levantamento de um formulário do Google Forms, indagando os professores sobre esses questionamentos de traduções, de como era levado para a formação, como eles viam, e aí a gente percebendo, né, o significante vazio que estruturou o discurso e como esse professor trazia essas suas traduções. Então, nós articulamos 3 significantes vazios, ou seja, a gente encontrou, que foram o currículo, o brincar e a alfabetização. E a partir desses 3 significantes vazios, nós elegemos 3 blocos de sentidos que foram organizados a partir das falas, né, daquilo que os professores nos colocaram nos formulários. Então, contexto de aprendizagem, brincar para se divertir, desenvolver e aprender, diálogos curriculares, concepções de criança, desenvolvimento e aprendizagem infantil, e alfabetização, oralidade, consciência fonológica e multiplicidade do uso da escrita. Então, esses foram os blocos de sentidos que nos elegeram, que nos veio a partir das colocações dos professores. Pode passar, Elaine. Então, como eu disse para vocês, são apenas apontamentos iniciais. Então, o que a gente percebeu dentro desses blocos de sentido? O que os professores nos trouxeram? Né? Então, os professores, eles comunicam um processo de movimentos singulares de significações efetuado nesses processos formativos, nesses 8 encontros. Então, o currículo, ele é visto a partir da compreensão das especificidades das crianças. Então, todas as vezes que os professores trazem na sua fala, na sua discursividade, questões relacionadas ao currículo, eles sempre se pautam nas especificidades dessa criança. Então, eles conseguem compreender que a criança é o centro desse currículo, eles conseguem perceber que a educação infantil tem uma identidade própria, mesmo que o programa dialogue no sentido da alfabetização, ele não faz como fala assim, ele não advoga somente a alfabetização. Eu vejo o programa no sentido mais de sedimentar o currículo de Pernambuco. E a gente tem um bom currículo. Para os participantes, as reflexões oportunizam eles redirecionar o fazer pedagógico, né? O fazer docente, propor coisas novas e levar isso para as crianças. E também permite que eles compreendam exatamente a função da educação infantil, nos seus aspectos pedagógicos, sociais. Então, os professores conseguem, no seu discurso, nos trazer essa visão que eles estão compreendendo qual é a função da educação infantil, que não é alfabetizar. Por mais que a gente tenha um trabalho, né, o programa tem um trabalho nesse eixo, eles conseguem entender que a criança, ela não é alfabetizada, não precisa ser alfabetizada, que ela precisa desenvolver-se integralmente enquanto um ser que é. Um ser de direito, um sujeito criativo. E aí a gente consegue pegar bastante, realmente, extratos de fala que comprova isso. As traduções também mobilizam posições e lugares sociais desses professores. Ou seja, eles não reproduzem discursos. Eles se colocam, eles produzem sentido para aquelas formações que recebem, mas também a gente consegue perceber que esse discurso vem também de outros lugares pelos quais esses professores transitam, pelas suas outras formações, pelos locais e posições que eles ocupam dentro da sociedade como um todo. Pode passar, Elaine, por favor. Então, as traduções também apontam que o brincar, ele sustenta as práticas pedagógicas e as atividades lúdicas. Só que aqui, nessa primeira dimensão, a gente consegue também perceber que essa tradução, ela não se dá de uma maneira límpida.
ainda há muita divergência de entender claramente quais os sentidos postos para a atividade lúdica e para o brincar. E, às vezes, há associação como se um fosse sinônimo do outro. E a gente sabe que tem aí os seus elos, a linha é tênue, mas há uma distinção, e os professores ainda não conseguiram, em sua grande maioria, fazer essa distinção. Mas eles conseguem perceber, né, as suas colocações, ela opera pela compreensão de que a criança aprende e se desenvolve através dessa brincadeira, e que tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Então, os professores conseguem trazer isso nas suas falas. E também eles trazem, né, a gente pode inferir a partir também dos discursos das suas traduções, que o brincar não é uma imposição, todo aluno tem que brincar. Também ele não é um passatempo, mas ele é compreendido dentro da própria dinâmica de organização de tempo, de espaço, que ele tem uma relevância, que ele mobiliza uma dinâmica que vai conectar o corpo dessa criança, vai conectar também as observações que o professor vai fazer dessas crianças, as relações, o saber e a ludicidade. Então, o discurso do programa, ele constrói esses sentidos, e esses sentidos, de alguma forma, estão presentes também nas traduções dos professores. Mesmo, como eu salientei, não de uma maneira tão limpa, tão cristalina, mas a gente consegue perceber que há um processo, né, de transição discursiva aí, bem bacana dentro das nossas concepções, daquilo que a gente defende. Quando se trata efetivamente do que eles entendem o que seja um trabalho nesse eixo, né, de alfabetização que o programa propõe, aí a gente percebe que realmente o programa tenta trazer, né, uma perspectiva de romper com essas barreiras históricas que a gente sabe que existe dentro da nossa área para essa temática de alfabetização. Mas, ao mesmo tempo, ele vai advogar que esse contato da criança com essa linguagem escrita, com esse desenvolvimento da oralidade, ela se dá através desses territórios educativos experienciais com a leitura, que aconteça de uma maneira lúdica, de uma maneira brincante, do acesso à literatura infantil. Então, há todo um discurso que se projeta. No entanto, pode passar, Laine, por favor. No entanto, esse ainda é o maior ponto, né, que a gente percebe que ainda se precisa um grande trabalho para que os nossos professores consigam entender, de fato, o que corresponde um trabalho que venha colaborar, né, com a alfabetização, do que um trabalho propriamente mecânico, que leve as crianças a estar reproduzindo letras, a estar copiando e reproduzindo padrões silábicos. Eu digo isso porque a pesquisa também tem apontado que, para os professores, alguns professores trouxeram isso nas suas traduções, que a alfabetização é importante, que a alfabetização começa na educação infantil, e quando eles trazem, né, esses extratos de fala, eles como diga assim, eles pedem elementos, eles projetam o seu discurso com os elementos que não é realmente aqueles elementos que o programa estabeleceu ou defendeu. E aí a gente vê aí como fala assim, um antagonismo muito grande daquilo que, de fato, que o programa tem estabelecido com as traduções que esses professores estão fazendo desses discursos, né? Então, é um trabalho que ainda a gente está assim, né, desmistificando essa visão, que ainda é muito arraigada em prática de profissionais dentro da educação infantil, e geralmente está ligada àqueles profissionais mais antigos, que, né, tem assim, não é que não acompanha, mas que não está tão presente com a evolução das últimas pesquisas dentro do desenvolvimento infantil, da neurociência e do que a sociologia da educação tem nos apontado, da infância tem nos apontado. E o programa, ele trabalha também numa perspectiva de consciência fonológica, né, quando fala de alfabetização. Quando ele bate nessa tecla de consciência fonológica, ele não está dizendo que a gente vai ter um trabalho sistemático. E grande parte dos nossos professores também consegue perceber isso. Então, eles trazem os textos de tradições orais,
o trabalho de brincadeiras, de cantigas de roda, no sentido de aproveitar esses momentos como possibilidades para trabalhar essa consciência fonológica, chamando a atenção da criança para a fala, para que ela consiga perceber esses elementos que a escrita representa, a pauta sonora. E aí, nesse emaranhado, é que pode acontecer que alguns professores enveredem por algum caminho que não é aquilo que o programa propõe. Mas, no entanto, a grande maioria dos nossos educadores tem nos evidenciado nas suas falas que compreendem que esse não é o tipo de trabalho que nós propomos para a educação infantil, que não diz respeito à educação infantil, mas que realmente trabalha essa dimensão lúdica, esse saber que vem da criança, que é construído no cotidiano dessa criança. E, para terminar, aí a gente coloca... Pode voltar aí, só um minutinho. Essa última parte que eu quero ler, que diz assim, os processos de traduções, eles movimentam práticas curriculares, emergem como produções de sentidos e indicam fenômenos discursivos de ideias e reestruturação da realidade. Porque a gente está vivenciando esse deslocamento de realidade, né? Enfrentando, né, esses discursos opostos, mas que a gente já consegue perceber que há esse deslocamento e que se manifestam pelos gestos, pelas expressões, pelas escolhas, pelos posicionamentos político-pedagógicos dos nossos docentes. Então, quando eles colocam para a gente as suas opções de práticas pedagógicas e aquilo que ele entende de ser um trabalho dentro da educação infantil, a gente percebe que há esse deslocamento e essa reestruturação dessa realidade da educação infantil no estado de Pernambuco. Muito obrigada pela atenção, agradeço demais por estar aqui nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, e um cheiro. Nós que agradecemos, Carla, também a sua participação, que é tão significativa, né, para que a gente possa pensar também sobre as concepções dos professores acerca, né, da alfabetização, levando em consideração que tudo, né, assim, parte, né, exatamente daquela concepção do professor, né? Então, não é apenas do método, mas é como o professor olha e interpreta o uso daquele método, né? Então, agora eu vou abrir, né, para a gente discutir um pouquinho de cada trabalho. Eu pontuei só algumas observações, e se vocês também quiserem fazer perguntas entre si, a gente também abre, né? Acho que cada um terá 5 minutinhos para responder, para, né, desse bate e volta, e a gente fecha, assim, com o nosso painel. Então, né, dentro do primeiro bloco, do Patrícia, que dialoga bastante com o trabalho de Jusceli, né, o Jusceli que vem discutindo mais essa perspectiva mais ampla, né, do olhar dos movimentos sociais acerca desse processo de aulas remotas, né, essa questão de acompanhamento do Estado, né, através do governo, para os municípios, que, como a gente pode perceber, né, o governo em si, dentro do contexto da União, né, tem dado poucos subsídios para os municípios desenvolverem melhor, né, esse acompanhamento remoto, levando em consideração que foi algo que as pessoas não esperavam, né, tanto os agentes que estão dentro do contexto do sistema maior, quanto os professores que estão na ponta, né, e mesmo assim, os municípios têm buscado alguma forma ou outra para tentar alcançar, né, essas crianças. E Patrícia que vem discutir basicamente essa perspectiva do foco mesmo, né, dessa relação professor e criança dentro desse contexto da ponta, né? E daí, dos pontos que eu destaquei é a dificuldade no uso da tecnologia e a dificuldade também na relação da família e escola, né? Primeiramente, essa dificuldade no uso das tecnologias dos professores. Eu trabalho no CEMEI, aqui em Caruaru, né, com o grupo 3, e, infelizmente, ainda as crianças não voltaram, do grupo 0 a 3, né? Assim, porque a gente sente falta muito das crianças, o espaço sem elas, né, não é o mesmo. Mas as crianças de 4 e 5 anos voltaram, e daí a gente percebe, acompanhando esses professores, as dificuldades que eles têm de registrarem, seja as chamadas no sistema, seja o planejamento, os portfólios que são cobrados, né,
para o acompanhamento dessas crianças, e daí a gente percebe essa dificuldade. E o segundo ponto, que as professoras retratavam bastante, essa questão da dificuldade do acompanhamento das próprias famílias, tanto em colocar as crianças para acompanhar as aulas remotas, tanto pela própria dinâmica da família de precisar trabalhar, enfim. E daí, uma pergunta que eu trago para Patrícia, como vocês observaram a relação do professor, embora já, né, mais aí no caso da pesquisa de vocês, embora eu estou trazendo Caruaru, mas essa relação com o uso das tecnologias, né, delas aí, dentro desse contexto dos municípios que vocês investigaram, né, e daí, se houve algum subsídio também dos municípios para esses professores também, né, e daí como a internet, computadores, enfim, e outro ponto que eu gostaria que eu achei bem, assim, interessante colocar é a necessidade também de pesquisa que escute as crianças sobre esse acompanhamento remoto, né, como é que eles se veem dentro de assistindo essas aulas remotas, principalmente as crianças de 4 e 5 anos, levando em consideração que 0 a 3 não assistem, né, na realidade aqui do município de Caruaru, elas recebem, no caso dos professores, nós professores fazemos um videozinho de orientação às famílias, para estar desenvolvendo atividades dentro do contexto da casa, né, com as crianças. E daí, para Carla, também eu destaco, né, essa questão que é bem importante dentro dessa relação, né, que surge muitas dúvidas para os professores de pensar, alfabetizar, não alfabetizar, como alfabetizar, né, como é que eu posso, porque a gente sabe que muitos professores se preocupam, até pelo contexto que a gente vive vivenciando, do próprio PNA, que tem proposto um método de alfabetização completamente diferente do que os próprios pesquisadores brasileiros vêm defendendo e vêm discutindo, né? E daí os professores, eles acabam na ponta sentindo muita dúvida. E aí, como se trabalhar, né? Ou não trabalhar? E daí, uma questão que eu trago é como você observa a relação entre a prática de alfabetização e o caráter lúdico da educação infantil, né, que você vem discutindo essa questão, que elas compreendem essa ideia do brincar, que é diferente da prática de ludicidade, mas como elas usam essa ludicidade no contexto do ensino da leitura escrita, né, e daí a importância também, como você coloca, de alcançar a concepções desses professores sobre esse processo de leitura escrita na educação infantil, né, em creche e pré-escola, em creche não, desculpa, em pré-escola, grupo 4 e 5, né, quais são as concepções delas acerca desse processo de ensino da leitura e da escrita, como é que elas observam a relação entre letramento e alfabetização também, porque muitas têm nessa dúvida, e daí, né, exatamente naquele contexto de romper com essas práticas que se voltam para métodos tradicionais, para o método fônico, como é definido pelo PNA, né, que não leva em consideração o olhar dos pesquisadores brasileiros que vêm defender o rompimento com essa ideia de método fônico que não atende, né, as crianças, mas buscar trazer essa aproximação da realidade da leitura e escrita para as crianças, a partir dessa consciência fonológica, desse processo mais, né? Mas, enfim, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Quem começa? Posso começar? Então, né, Elaine traz aí, né, os professores, né, para o centro também dessa discussão. Então, o que a gente, como eu disse para vocês no começo, o estudo que a gente trouxe hoje é um recorte. Então, a gente tem outros dados também que falam dessas condições de trabalho dos professores, né? O que a gente viu foi, assim, uma grande precariedade, né? E uma grande necessidade, não só de formação, né, para a utilização das ferramentas, mas também o próprio acesso, né? O próprio acesso, dificuldade de acesso de equipamento, etc., que já foi bastante falado. Eu considero o seguinte, diante de tudo isso, diante de toda a dificuldade, diante da ausência do MEC, né, diante de tudo isso, eu acho que as secretarias conseguiram reagir, né, e propor, e fazer um trabalho, né, com vários problemas, né, que a gente vai ter que estudar, e vai ter que analisar, e vai ter que, enfim, reconstruir, mas as secretarias se movimentaram para
de alguma forma, fazer o atendimento à educação infantil, né? E, assim, nisso tudo, os professores, então, mais do que nunca, do que eu tenha conhecimento, né, se revelaram também, né, na sua criatividade, na sua busca, na sua persistência, né? O que causou, assim, problemas também, né? Então, a gente está vendo um grande número de adoecimento, assim, entre os docentes, né? Que é justamente o resultado desse esforço imenso, né, de dominar um tipo de conhecimento que não tinha até então, e ainda é possível na tentativa de articular esse conhecimento com o conhecimento novo com o conhecimento antigo, com a prática, né, o conhecimento da prática antiga. Então, isso é muito difícil, né, uma situação muito difícil. E os professores bravamente, as professoras, na maioria, né, as professoras, bravamente enfrentaram esse desafio, né? E o que eu queria dizer, então, diante dessa pergunta de Elaine, né, que focaliza os professores, eu entendo o seguinte, nisso tudo, eu não sou aquela pessoa que gosta de dizer assim, a gente não, a gente é uma situação muito difícil, mas a gente aprende, a gente ganha com isso, porque a gente não gosto muito desse discurso, não, sabe? Eu acho que foi uma situação muito difícil, dolorosa mesmo, ponto, né? Agora, diante de toda essa situação, o que a gente vê surgir é a importância da escola, sabe? Eu acho que ficou muito claro, né, a importância da escola, né? A importância da professora, né? Da professora na escola. Então, eu acho que isso foi muito, muito claro para mim e para todos, eu acho. Uma outra coisa que ficou também muito claro para mim, a necessidade da intersetorialidade, né? Então, a gente defende a educação infantil, né, dentro do âmbito da educação, né? A educação infantil não é assistência, a gente defende isso. Mas, nessa pandemia, eu vejo bem claramente a função, né, o papel e até a própria identidade da educação infantil como uma atuação, como uma ação intersetorial, né? Então, a gente viu várias creches distribuindo cesta básica, né? Que é horrível a gente precisar usar uma creche para distribuir cesta básica. Mas a creche assumiu isso, né? Assumiu a relação com as famílias, né? Muitas vezes, de novo, de adoecimento por problemas emocionais e também de outras ordens, né? Então, assim, a escola fez esse papel, né, intersetorial, e realmente conseguiu chegar até a família, né? E eu acho que agora a gente está num momento, assim, um momento que a gente olha para frente, né? Um momento de retorno, não sei se retorno a palavra, mas, assim, a gente vai, né, ter uma nova realidade pela frente. E nessa nova realidade, eu acho que a gente deve aproveitar a discussão de currículo, sabe? Que a gente sempre teve muita dificuldade de fazer na educação infantil. Às vezes até a gente evitou essa discussão. Não, a educação infantil não precisa de currículo, mas a gente agora é chamado a discutir currículo mais fortemente, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar muito essa discussão, todas nós. A discussão sobre currículo aí chama a discussão de material didático e livro didático, né? Então, a gente tem que enfrentar também essa, né, a partir de tudo aquilo que a gente defende para a educação infantil, de qualidade da educação infantil, a gente tem que enfrentar essa discussão e aprofundar, né, e ser uma discussão propositiva, né? E uma outra discussão que a gente tem que fazer também sobre avaliação, né? Que também é um campo que a gente muitas vezes se ausentou, né? Dizendo, não, a gente não vamos não, a gente tem que construir ferramentas, né? A gente tem que fazer releituras de ferramentas que já foram propostas, né? Então, é um momento, assim, que vai exigir muito da gente, né? Enquanto estudiosas, né, da educação infantil, enquanto professoras da educação infantil, gestoras da educação infantil, né? E a educação infantil, acho que precisa muito desse debate e de nós, né? Para que a gente possa
construir, assim, melhores realidades para as crianças, né? E trazer felicidade também para essas crianças, né? Que no fundo, a educação só faz sentido se ela puder trazer mais felicidade. Então, eu acho que está aí essas possibilidades, essas potências, né? Que esse momento difícil, né, traz para a gente, né? E está desafiando a gente a enfrentar. É isso. Obrigada, Patrícia, pelas suas colocações, né? Ao final eu vou retomar a fala, a gente... E agora eu passo para a Carla e para a Jusceli também, se quiser colocar algum ponto também. Bem, Elaine pegou, não foi? Só fez perguntinha. Vamos lá, vamos tentar refletir aqui um pouquinho sobre o que ela tem colocado. Veja, eu sou da educação infantil, você sabe de onde eu venho e o que eu prego e o que eu acredito. E acredito também que o programa ele faz um discurso, ele entra em um território polêmico, mas no sentido de tomar partido em defesa de nossas crianças. Como você bem colocou, nós temos aí uma política nacional de alfabetização totalmente contrária, divergente, que traz o método fônico e coloca para a educação infantil também, coloca para a educação infantil uma função que não é dela, de preparar para a alfabetização. Então, nós não pregamos isso, o programa também não prega isso, tá entendendo? Ele é totalmente contra o discurso e o trabalho com o método fônico. E o que ele advoga? O que o programa advoga? É um trabalho no campo da alfabetização e não a alfabetização. É que a educação infantil possa compreender como ela pode colaborar ou contribuir para que essa criança desenvolva algumas habilidades que serão necessárias para esse trabalho que será realizado no primeiro ano. E aí a gente teria que trabalhar muitas coisas, muitas questões que não cabem nesse momento do painel. Mas uma coisa que ele deixa bem claro é que a educação infantil não é preparatória, que não acontece um processo de alfabetização na educação infantil. E quando ele faz essa defesa, ele preserva a função que nós temos, a nossa identidade. Então, ele fala o seguinte, a gente está trazendo uma proposta de trabalho para dizer para o professor que essa criança está em um mundo social, né? Que uma das linguagens também dessa criança é a linguagem escrita, que essa criança está a todo momento de sua vida em contato com essa linguagem escrita, mas que ela comece a pensar sobre essa linguagem, né? O que ela representa. Então, esse contato mais, digo assim, mais mediado, né? Mais mediado pelo professor, de trazer o próprio nome da criança, que ele consiga perceber que essa escrita representa também essa identidade do sujeito, que essa escrita vai representar também as emoções desse sujeito, e aí o programa vai a pedir, né, dentro da sua proposta, que o cotidiano ele emerja com sentido para essa criança, que essa escrita tenha sentido a partir desse cotidiano, das suas práticas sociais. Então, um exemplo básico e notório seria a gente reproduzir, né, ou trabalhar numa dimensão de um contexto de aprendizagem que envolva uma pesquisa de supermercado com rótulos. Quando a criança vai até um mercado e ela tem a possibilidade de escrever a sua lista, mesmo que ela não escreva convencionalmente, mas ela está entendendo que aquela prática ali de escrita está representando a lista daqueles ingredientes ou daqueles produtos. Por isso que é uma prática com sentido. Não é interessante para eu deixar minha criança dentro da sala mostrando os rótulos. Ela tem que entender o que é esse mercado, o que é esse dinheiro. Então, isso ela vai entender praticando, né? E aí a professora vai pensar em proposta que leve essa criança a se aproximar dos sentidos dados para a escrita. Seria mais nesse sentido, tá? Então, assim, nós temos realmente muito chão para discutir do que a gente realmente pode fazer e não pode fazer. E a nossa defesa aqui, quando a gente está trazendo a questão dos professores, é exatamente dizer assim, ó,
Nós não temos a obrigação de alfabetizar. E a gente não vai submeter as nossas crianças e as nossas crianças pernambucanas a processos mecanizados de trabalhar letras e trabalhar, como no caso, fonemas que a gente não consegue, porque são abstrações que a gente nem pronuncia, porque eu não sei nem, professora, não sei nem falar o som do F sozinho. Como é? Que não é F. F é o nome da letra. Qual é o fonema F? Então, assim, se a gente não tem um pleno domínio, como que uma criança de 4 anos que está ainda trabalhando toda a sua arquitetura cerebral, cognitiva, ela tem condições de fazer essa abstração, né? Enquanto o adulto também ainda não, tem muitos que não conseguem. Então, seria mais por esse caminho, da gente refletir essa zona aí que a gente está começando a clarear, e essa discussão nos vai colocar, como a Patrícia falou, as possibilidades. Né? Não é nada fechado, não são defesas fechadas, mas é uma articulação do que a gente pode ter nesses dois campos e o que eles podem realmente se articular, né? Sempre defendendo as nossas infâncias e a nossa criança. Então, né? Ju, quer falar alguma coisa? Quer colocar? Tá com a câmera. Abri o microfone aqui. Então, quero falar assim. Eu estava aqui escutando Carla, Vanessa e o nosso trabalho todos, nossos 3 trabalhos, né? Que a gente acabou indo para os documentos, né? Alguns documentos assim criados rapidamente, né? No decorrer, as coisas acontecendo sem se ter noção do tempo, né? Que vai ficar sem o presencial, né? Chamando com nomes que não são os nomes que deveriam ser, né? Porque o ensino remoto, a educação à distância não é, né? O ensino remoto na educação infantil não é ensino, é educação. E aí chegam esses documentos, vão chegando, essas coisas vão mudando rapidamente. E aí eu lembrei de Boll, né, Patrícia, dos nossos estudos de Boll, né, que o professor, os professores, as professoras, os gestores, gestoras, eles recebem as leis, né, as orientações de cima para baixo, às vezes até construídas coletivamente, às vezes até eles participaram, mas eles reinterpretam, né? E aí eu vendo a Carla defendendo aí as professoras do grupo que ela forma, né, e defendendo o currículo de Pernambuco, que a gente sabe que foi construído coletivamente, a gente viu todo o processo de construção, que fizeram várias etapas, muita gente envolvida, saiu, enfim, separado da educação infantil, tem um volume só dela, eu chamaria de volume, que assim, as professoras estão tão preparadas, né? A gente vem fazendo um trabalho, vocês têm feito, quem trabalha com formação, trabalho tão bem feito, que se chegar um documento dizendo que a gente vai alfabetizar na educação infantil, as professoras vão dar um jeito de reinterpretar aquele documento e fazer do jeito que elas acreditam que dá certo. Então, assim, é da importância da formação, né? Você conseguir, durante a formação, realmente trazer as professoras, os gestores, pegarem, saberem de onde eles vêm, qual é a concepção que eles acreditam, para o que é que dá o suporte, a base para aquele currículo que eles estão desenvolvendo, né? Então, também eu lembro de Carol, né, Patrícia, que dizia, ninguém pode falar, então, de alfabetização, se não pode falar de currículo, antes não podia, não tem, é o não currículo, educação infantil, não tem currículo. O currículo da educação infantil é justamente esse não currículo de gavetinha, né? É os eixos norteadores, né? A alfabetização, os pais querem que as crianças sejam alfabetizadas. Muitos pais querem, por quê? Porque desconhecem. Então, se você não fala em alfabetização, vai para a escola só para brincar, mas você falar nessa perspectiva, que a gente não vai alfabetizar, a gente não vai ter o livro didático, daí agora o PNL saiu o edital aí, a confusão que foi, né, de trazer o livro didático, a gente não aceitando, não querendo contra nossas concepções. Vai ser história, são as histórias, são os livros de história, a literatura infantil que vai ser desenvolvida, é o teatro, enfim. Então, assim, usa a palavra, mas veio um documento, mas a gente vai reinterpretar e fazer do jeito que a gente acredita, né? Algo assim, né? Vamos lutar, vamos adequar, vai acomodar. Eu não uso os termos que Carla usa, né? Do discurso, né? dos autores, mas é mais ou menos isso. Eu só me lembrei do Boll aqui.
E também vejo um pouco disso que Patrícia está dizendo, né? Assim, os professores, eles acolheram as famílias, né? No final, de uma maneira que não era esperado que fosse, né? Para quê? Para ter o vínculo, né? Para ter o vínculo com a criança, né? Enfim, mas tivemos muitas perdas, né? Perdas assim, não só de vidas, mas como perdas da evasão, né? Que a gente só vai conseguir medir isso depois, daqui a algum tempo, né? Que vai dar para a gente conseguir verificar o impacto dessa situação toda. Isso. Então, né, eu acho que para a gente concluir, né, eu concordo, assim, com a fala da Carla, Vanessa, né, e que vai também nos trazer outras reflexões, né. O programa, ele vem já buscar romper com essas metodologias, né, tradicionais, né, como o método fônico, e vai na contramão agora do PNA e do PNLD que vai chegando, né, e aí o que torna uma confusão maior para os professores, como coloca Ju, né, dentro desse contexto. E aí, como é que eles falar nos programas, né? Conta para mim, tempo de aprender. Enfim, né? E daí, Patrícia também coloca a questão da intersetorialidade, né, enquanto identidade da educação infantil, né? E a gente percebe a necessidade de articulação. Nós que estamos dentro dos CMEs, né, percebemos a necessidade de articulação, tanto para atender os professores, as crianças e os pais, né, dentro, não apenas desse contexto pandêmico, mas depois também, né, das necessidades físicas, emocionais, né, que faz compor, que vai compor e que compõe, no caso, a educação infantil, né, dentro de todo o processo de integralização, né, mesmo dentro do contexto integral da criança, nesse sentido, né, estou falando mais redundantemente. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela participação, por essa mesa que foi, por esse painel que foi riquíssimo, e que vocês, né, que irão assistir, possam, né, ouvir e aprender um pouquinho e se sentir instigados mais para pesquisar, para buscar tantas referências que foram trazidas aqui, e quanto, né, coisas a gente tem para continuar estudando sobre essa primeira infância, sobre a educação infantil, né, que está aí, né, proposto para a gente. Mas, enfim, eu queria agradecer e a gente finaliza aqui. Vocês gostariam de agradecer? Eu gostaria de agradecer e pedir que o público que está nos assistindo deixe o seu like, compartilhe nosso painel e vai lá e se inscreve no nosso canal do GF Edu e compartilha aí com seus pares que a gente está aqui, ó, para trocar também. E lembrando que a gente tem vários painéis, né, nesses 3 dias, né, e que assistam, né, cada painel, assim, traz uma temática bem diferente, né, mas todos têm essa relação com as questões das infâncias, da educação, né, então, e aí, como Carla falou, a gente, além também, a gente tem um Instagram também, né, a gente tem Facebook, então vamos lá, vamos... Dá para trocar ideias, se vocês colocarem as mensagens, as questões, a gente pode conversar por lá também. Então é isso, gente. Coloquem lá as questões de vocês que a gente responde sim, viu? Um abraço e até mais.